crianças, que bom estar aqui com vocês novamente para mais um vídeo da nossa evangelização. Então nós vamos continuar com a nossa série de vídeos de estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Mas para iniciar, como sempre, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e pensando em Deus e em Jesus, agradecendo por mais um dia de estudo, por mais um dia que estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, com todos os recursos que temos, agradecer por esta oportunidade de estudo e agradecer pela essa doutrina e pelo Evangelho de Jesus, que tanto nos ajuda na nossa vida e na nossa evolução. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Para começar a nossa evangelização de hoje, eu tenho uma pergunta. Vocês já pensaram como que o homem descobriu tudo o que ele descobriu sobre as civilizações antigas e tudo o que aconteceu antes do ser humano ser como ele é hoje, como a gente é hoje, com celular, com computador? Vocês já imaginaram como que eles sabiam, como que eles descobriram o que acontecia, por exemplo, na pré-história? Se não tinha celular, não tinha televisão, como será que eles descobriram? Vocês já pensaram nisso? Muito bem, os cientistas e os pesquisadores, eles descobrem essas coisas procurando pistas. Eles procuram no mundo inteiro pistas que vão ajudar eles a montarem e a descobrirem como eram as coisas anteriormente. Por exemplo, lá na pré-história, os seres humanos que viviam naquela época, que olha, muito tempo atrás, eles, por exemplo, fizeram desenhos nas paredes das cavernas e deixaram muitas pistas de como era a vida deles lá. Eles desenhavam rituais religiosos, caçadas. Então, os pesquisadores foram lá, estudaram essas pinturas, outras pistas também que eles encontraram nessas cavernas. Muitas vezes até restos de utensílios como jarros e ferramentas que eles usavam. E cada uma dessas descobertas era uma peça no quebra-cabeça e eles foram juntando para tentar descobrir como que essas pessoas e como que o planeta era naquela época. E eles continuaram fazendo isso para tentar descobrir o que acontecia em todas as outras épocas. Por exemplo, eles pesquisaram também fósseis de animais, que são os restos dos animais que morreram, que ficaram preservados e enterrados. Eles cavaram, descobriram vários, foi assim que eles descobriram os dinossauros, que não existem mais. Então, eles estudaram todos esses fósseis de plantas, de animais, e lembra, cada uma dessas descobertas é uma peça do quebra-cabeça, e os pesquisadores e os cientistas foram juntando e foram descobrindo como eram as coisas, por exemplo, também na época dos dinossauros. E foi assim com diversas civilizações que não deixaram nada escrito. Algumas até deixaram, por exemplo, os egípcios. Eles tinham um sistema de escrita que eram os hieróglifos, que pra gente parece um monte de desenho. Mas os pesquisadores conseguiram decifrar e descobriram muitas coisas, porque eles escreviam coisas do dia a dia que aconteciam naquela época. E também deixaram os egípcios, por exemplo, deixaram muitas obras, como as pirâmides, certo? É daquela época, de mais de 5.000 anos atrás. Então, olha só quantas pistas os egípcios deixaram. E os pesquisadores juntaram todas essas pistas e foram escrevendo a história, ou o que eles descobriram da história daquelas civilizações, de como o planeta era naquela época. Muito bem. Allan Kardec, ele era um cientista, ele era um pesquisador. E quando ele começou a observar todos esses fenômenos espirituais, ele começou a pesquisar usando basicamente o mesmo método que os cientistas usaram para descobrir todas essas coisas que a gente comentou. Ele usou para escrever o Livro dos Espíritos. Ele foi pesquisando comunicações de espíritos, enfim, mensagens, muitas coisas. As mesas girantes, como a gente tem um vídeo no canal que explica sobre as mesas girantes, enfim, e sobre a criação do Livro dos Espíritos. E ele foi pesquisando e foi juntando todas essas pistas de quebra-cabeça e foi escrevendo o Livro dos Espíritos. Uma das perguntas que ele coloca aqui é uma pergunta que muita gente já se fez. Quais são as provas da existência de Deus? Ele queria saber, porque todo mundo tem aquele sentimento
né, de que Deus existe, mas ele era cientista, lembra que Allan Kardec era cientista? Ele queria saber, não, eu preciso de prova, porque a ciência precisa de prova. Ele falou, não, eu preciso de prova da existência de Deus. E ele perguntou para os espíritos. Na pergunta 4 do livro, ele pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam para ele, porque os espíritos sempre respondiam para ele. E eles responderam assim, bom, tem um provérbio que responde essa sua pergunta. E esse provérbio é, pela obra se reconhece o autor. Pela obra se reconhece o autor. Então, peraí. Se eu observar qualquer coisa, eu vou ter pistas de quem é que fez, né? Como as pirâmides. Eu observei lá as pirâmides, eram os egípcios que fizeram. Então, vamos procurar pistas de obras da existência de Deus. Mas Kardec ficou pensando, mas os espíritos continuaram explicando para eles e falaram assim, Kardec, tudo o que não pode ser feito pelo homem foi feito por Deus. Bom, já ficou mais fácil, né? Então vamos pensar. Uma árvore. A gente consegue fazer uma árvore se a gente quiser? A gente consegue plantar uma árvore. Pegar a semente, cuidar da semente com água. Peraí, quem é que fez a água? Quem é que fez a terra? Quem é que fez o planeta Terra? Não foi o homem. Isso já existia antes do homem existir. Então, quem será que fez? Deus. Então, é muito fácil a gente encontrar provas da existência de Deus. É só a gente ver tudo que o homem não pode ter criado, foi Deus. Os planetas, o universo, todas as coisas da natureza, o ar que a gente respira. O homem não inventou o ar. Então, é muito fácil as provas da existência de Deus, não é? E eu fiquei aqui pensando, falar da criação divina me deu vontade de fazer arte e de criar alguma coisa com arte. Então eu pensei, vou fazer um desenho, eu posso fazer uma pintura, vamos fazer? Eu fiz uma aqui antes do vídeo. Eu fiz uma pintura das obras de Deus e eu criei uma praia, porque eu fiquei pensando, quem fez o mar? Não foi o ser humano. Então, fiz o mar, fiz a praia, fiz aqui um coqueiro, que também não foi o ser humano, as nuvens. Então, isso aqui é uma pintura com tinta das criações divinas. Você pode fazer um desenho. Eu vou fazer com vocês agora no vídeo uma colagem. Vamos lá? Muito bem. Para a colagem que eu vou fazer agora, eu pesquisei em revistas, livros antigos, velhos que eu tinha, na internet, obras que eu percebi, coisas que eu percebi que eram criações divinas. Eu achei aqui um gramado, eu achei árvores, achei alguns animais e vou fazer uma montagem aqui de uma paisagem com essas imagens que eu recortei das revistas. Muito bem, então vou montar aqui. Passar cola, esse aqui é um gramado, vou pôr aqui embaixo. Essa é a nossa grama. Eu tinha essa folha de sulfite azul, mas você pode fazer a colagem na folha que você tiver em casa. Pode ser folha branca, de qualquer cor. Eu tinha essa azul, resolvi usar essa azul. Muito bem, aqui está o meu gramado. Ficando legal, né? Olha só. Eu achei esse leão aqui. Vou colar esse leão aqui. Muito bem. Por ele aqui assim. Olha só, achei umas árvores, esse passarinho aqui, vou colar o passarinho. Vou colar o passarinho voando aqui. Vou colar umas árvores aqui como se fosse uma floresta. Muito bem. Para finalizar, eu vou pegar uma canetinha e vou desenhar um sol aqui. Muito bem, essa foi a minha criação. Eu posso fazer outros detalhes se eu quiser. Posso recortar uma folha branca e fazer as nuvens. Enfim,
A finalização da obra aqui, da nossa colagem, é da escolha de vocês. Pode ser com colagem, pode ser com desenho ou com pintura. Quero ver as obras de vocês também. Quando vocês terminarem a colagem de vocês, ou o desenho, ou a pintura, pede para o papai e para a mamãe tirar uma foto e mandar no nosso e-mail da evangelização, que aparece no final do vídeo, e a gente vai postar no nosso Instagram. E agora, para terminar essa nossa evangelização, esse dia de evangelização sobre as obras divinas, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele criou, por este planeta, por todas as oportunidades, tudo que a gente tem e que ajuda a gente na nossa evangelização e na nossa vida, para que a gente possa ter a vontade de continuar aprendendo sempre e que a gente use tudo isso que a gente aprende para o bem. Assim como Jesus veio encarnar na Terra e nos ensinar com o seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.